É treta, é babado, é polêmica. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, ontem foi ao ar o 4º episódio do documentário da Xuxa Meneghel. E é exatamente o episódio que ela se encontra com a Marlene Matos, o mais esperado, né? Daí, minha gente, a Xuxa revelou o verdadeiro motivo de ter rompido com a Marlene Matos. Ela teria dito que odiava crianças e ofendeu pessoas capacitistas. Pois então, é o que a Xuxa falou, só que a Marlene negou. Foi assim, ó, a última vez que elas se falaram foi depois de um incêndio no estúdio do Xuxa Park, vocês lembram? Então, daí a Xuxa contou que ficou chateada com as palavras da Marlene sobre o público. A Xuxa disse assim, ó, perguntei quando a gente voltaria a trabalhar com criança. Você me disse que não ia trabalhar com criança porque odiava crianças. Daí a Marlene se defende, disse que não falou nada disso, que ela nunca odiou criança, que se ela falou isso foi só pra encher o saco porque ela não odiou. Aí a Xuxa ainda falou, tá, mas eu te perguntei várias vezes se você tava falando sério. E você falou de crianças especiais, que você tinha nojo, não gostava quando babavam. E aí a Marlene meio que rindo assim, falou, o quê? Eu falei isso? Então eu tava doida no dia. E ela, você sabe que foi por isso que a gente se separou? Porque eu falei, se ela tá falando a verdade, eu gostaria de não trabalhar mais com você. Fiquei tão chateada, foi aquilo que fez eu nunca mais olhar na sua cara. Pra mim, você disse que odiava criancinhas. Aí a Marlene comentou ainda que participa de trabalhos e projetos envolvendo o público infantil. E além de 19 anos, você não sabia como eu dizia as coisas? Quantas vezes eu não te enganei? Eu disse aquilo pra te chatear. A única coisa que eu me lembro que te disse foi, trabalhar pra criança pra quê? Você tá velha. Eu não tenho que me desculpar. Aí, minha gente, ela ainda disse que sempre pensou que elas deram a vida a uma parceria, mas que elas correram tanto porque, né, a Marlene conta que ela sempre quis aproveitar as oportunidades de não deixar nada passar, que elas correram tanto que acabaram desgastando a própria relação, que ela também estava desgastada de tudo e que era fruto de muito cansaço, né? E ela ainda disse que ela realmente deveria estar num momento muito ruim, deveria estar esgotada de tanto trabalho, de tanta coisa, e por isso que ela falou esse tipo de coisa. Ela ainda desabafou sobre precisar segurar as partes burocráticas da carreira da Xuxa para que ela se desse bem e continuasse no sucesso. E ela ainda disse assim, ó, todo dia eu acordava com alguém dizendo que a Xuxa tinha acabado. Quando você foi pra Globo, as pessoas diziam que você só ia durar 1 ano. Eu sempre falava pra você, fica bonita e dorme pra parecer bonita. Eu tive que virar a chave e isso me levou a um cansaço profundo. Se eu disser tudo isso, Xuxa, que eu me arrependo, mas eu não posso voltar. Babado, né? Bom, mas agora olha o babado que a Fábia Oliveira descobriu, tá? Ela descobriu que a acusação de plágio envolvendo a MC Mirella ganhou novos capítulos. Ela foi processada pelo compositor Rodrigo Godoy, conhecido como Rodriguinho do Marapé. Ele, né, disse que escreveu no ano de 2016 a música Não Perdi, Eu Me Livrei. Segundo ele, a Mirella estaria usando um pedaço da canção de forma indevida desde 2017. Ela, que até as últimas notícias do caso não tinha se pronunciado junto à Justiça, apresentou a defesa dela. No documento de junho desse ano, que a coluna da Fábia Oliveira teve acesso, a Mirella afirmou que não deveria ser ré na ação. Ela alegou que atuou como um simples intérprete da música e logo esteve envolvida somente na criação artística, não na gestão da obra. Ela disse ainda que os atos administrativos não eram de sua competência e por isso seria injusto ela ser processada. A Mirella chegou a juntar alguns prints para comprovar que figura nos registros oficiais apenas como intérprete. E de forma polêmica, a Mirella disse que na hipótese de caracterização do plágio, o empresário Rogério, conhecido como o Babão, deve ser chamado a prestar esclarecimentos e passar a ser parte do processo. Ele, segundo ela, seria o responsável pelas questões artísticas, né, da própria Mirella, na época que tudo isso aconteceu. E daí, o caso se torna mais interessante por quê? Porque a Mirella não gostou nem um pouco de ver o nome dela envolvida nesse processo. E na contestação, no caso na defesa, ela disse que o Rodrigo Godoy ofendeu a imagem e a honra dela, né, ao público, acusando ela de plágio. E isso fez com que, além da defesa, a MC Mirella apresentasse a chamada reconvenção, que é o seguinte, ela se defendeu e ainda retrucou. Pois é, ela não só rejeitou as acusações, como fez ela mesma os seus próprios pedidos, tornando ele, né, esse moço aí, o réu na ação. Ela pediu 50 mil dele a título de indenização por danos morais e, para priorar, ela solicitou que o juízo reconheça que o Rodrigo agiu de má fé, já que, segundo ela, ele sabia que a Mirella não tinha envolvimento nesse suposto plágio. Babado, né? Bom,
Lembra do Pedro Scooby? Da treta dele, da festa, aquela coisa toda? Pois então, isso tudo ficou pra trás, tá? A Cynthia Dicker, ela é casada oficialmente com o Pedro Scooby desde 2000, né? Só que ela revelou que agora eles têm planos pra subir ao altar. Ontem, quinta-feira, ela usou as redes sociais pra dar mais detalhes sobre como vai ser a cerimônia e que já tem até uma possível data, tá? Ela disse que provavelmente vai ser no ano que vem. O assunto surgiu depois de um seguidor dela questionar naquelas caixinhas de perguntas e respostas, perguntando assim: vocês ainda pensam no casório aí em Barra Grande, na Bahia? E aí ela disse: pensamos, e com certeza vai ser aqui. O plano era casar aqui e continua. A Cynthia e o Pedro Scooby estão viajando junto com a filhinha deles pela península de Maraú, na Bahia, que é o mesmo lugar escolhido para eles fazerem a festa de casamento, tá? Eles casaram oficialmente em Portugal há 3 anos atrás, e desde o BBB o Scooby falava em eles fazer a festa, aquela coisa toda. Pelo visto é agora que vai rolar. Babado. Bom, outra história que tá rendendo muito tem a ver com a Isa. Ontem a gente falou sobre todos os detalhes da separação dela, aquela coisa toda na live babado que aconteceu. Aliás, hoje tem live também, meio-dia te espero ao vivo, tá? Pois então, só que os bastidores do fim do relacionamento da Isa e do Sérgio Santos, que anunciaram a separação em outubro de 2022, agora tem novos episódios, tá? Depois de contar com exclusividade que a separação não foi amigável e tem até um acordo de 3 milhões de reais que o Lucas Pazin falou, ele apurou mais detalhes do rompimento e que, de fato, o Sérgio tinha vários traços de ser tóxico. Segundo fontes da coluna, o comportamento dele não desagradou apenas a Isa, mas boa parte da equipe dela também, que rompeu com o produtor musical, que no caso é ele. Antes mesmo do fim do casamento, a equipe da Isa já fazia alertas para ela abrir o olho com as atitudes dele. A Isa, além de ser podada nos seus desejos profissionais, ela era controlada em tudo. Uma das fontes contou pro Lucas Pazin o seguinte: ele controlava até a aparência dela, o peso, o jeito de se vestir, chamava a atenção dela na frente dos outros como se fosse uma criança. Muitos comentários negativos tentando colocá-la sempre para baixo. Ainda segundo pessoas próximas a Isa, a viagem que os dois fizeram para Portugal em junho de 2022 foi um show de horrores, que o constrangimento da Isa era nítido por conta das falas e das atitudes do Sérgio. E foi o vídeo, inclusive, dessa viagem em que ela aparece no bar tomando vinho, o mesmo vídeo que a gente falou na live ontem. Então, foi durante essa viagem, né, que ele fala pra ela: tá se achando bonita, né, e ela fica claramente desconcertada. Bom, o Lucas Pazin procurou o Sérgio Santos pra comentar o assunto, tá, e ele não retornou o contato. Já a assessoria de imprensa da Isa também falou que ela não vai se manifestar. Babado, né? Bom, será que tem mais bastidores polêmicos desse fim pra vir à tona? Eu vou estar de olho. É claro que vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. E eu te espero ao vivo, meio-dia, pra gente comentar todas as fofocas. Até mais. Tchau, tchau.